Olá, estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida. Nesta semana você descomplicou mais ainda a sua vida ou está mais complicada? Às vezes, quando nós começamos a trabalhar a descomplicação, complica porque a gente tem que sair dos comportamentos velhos e parece muito difícil. Mas com o tempo vai aclarando, vai ficando descomplicado. Estamos falando de autoestima para entender mais ainda essa descomplicação, para que a nossa vida possa ter um sentido melhor. Bem, um dos componentes que podem favorecer uma boa ou má autoestima é a autoimagem. Você sabe o que é autoimagem? Qual é a imagem que você tem de uma pessoa que gosta bastante ou de uma pessoa difícil? Você pode ter a imagem dela de uma pessoa vencedora, batalhadora, ou daquela que é difícil, a imagem da chata, da intrometida, da pessoa que provoca sempre. Você tem imagens das outras pessoas, como também tem uma imagem de si mesma, como os outros têm imagem de você, né? Algumas vezes os outros têm uma imagem legal de nós, eles nos veem como pessoas inteligentes, comunicativas, mas nós podemos nos sentir diferente, tendo uma imagem de inadequação, depende de como foi a nossa formação. E o objetivo do programa hoje é falar sobre isso. Então veja bem, para o psicólogo Nathaniel Branden, a autoimagem ou autoconceito é a mesma coisa, é um sinônimo, diz ele. A autoimagem é quem e o que nós pensamos ser. Nossos traços físicos e psicológicos, nossas qualidades e imperfeições, nossas possibilidades e limitações, nossas forças e fraquezas. Este é o autoconceito que o indivíduo tem de si mesmo. Então, olha só, vamos ver. Quem e o que você pensa ser? Nossos traços físicos e psicológicos. Qual é a imagem que você tem de si mesmo? Não é? Então, vai depender dessa imagem para que você tenha uma conduta na existência. Diz ele, a imagem que temos de nós mesmos reflete em nossa autoestima e em nosso comportamento. Uma pessoa que se julga vencedora ou perdedora tenderá a se comportar dessa maneira. Por quê? Quando ela formou aquela imagem de perdedora, ela já cria uma expectativa de que as coisas vão ser muito difíceis em sua vida. Por outro lado, a pessoa vencedora, ela já tem uma expectativa positiva, ela acredita em si mesma, não é? Então, o desempenho dela é melhor do que aquela outra. Então, como que você se autoconceitua? Qual é a autoimagem que você guarda de si mesmo? Você acha que a autoimagem é fidedigna, é aquilo que você é, ou é aquilo que você pensa que é? Esse desembaraço nós precisamos enfrentar, não é? Porque se nós tivermos uma autoimagem, um autoconceito negativo, ruim sobre nós, nós vamos tender a buscar ter comportamentos condizentes com este autoconceito, como aquela pessoa que se acha vencedora. É claro que não é somente o conceito que o indivíduo tem que vai dirigir ou não a sua vida, porque a lei de causa e efeito está acima de tudo isso. Agora, é claro que a pessoa que está procurando melhorar, que ela está se esforçando, ela está gerando karma positivo, né? Consequências, efeitos positivos que podem favorecer uma série de coisas. No entanto, quando a pessoa passa por uma prova, mesmo que ela se empenhe para obter alguma coisa, pode ser que aquilo seja vedado. Por quê? Porque é uma prova, ela precisa aprender a lidar com limites. Então, não é tudo que nós queremos que vamos obter, não é? O nosso esforço, ele pode mudar muitas coisas, mas depende de quais são as necessidades reais que nós temos. Porque nem sempre as necessidades do ego coincidem com as necessidades do espírito, como falamos no programa anterior, de necessidades falsas e necessidades reais. Mas vamos continuar. Então, vamos falar um pouquinho da formação da autoimagem, não é? Na vida atual. A psicóloga Dorothy Bridges, que eu já citei, ela diz que toda criança nasce sem um senso do eu. Por quê? Veja bem,
Mesmo a criança que está reencarnando e já teve várias existências, ela não tem um senso do ego atual. Por quê? Na existência atual, ela vai formar um novo ego, uma nova personalidade. Ela não é a continuação exata do que ela foi no passado, embora o reflexo das vidas passadas incidam na formação da personalidade atual. Então, é importante que nós façamos essa distinção, não é? Então, ela não tem um senso do eu. Quem sou eu? Ela ainda não tem a sua cognição, os seus pensamentos desenvolvidos, nem os sentimentos, que vão sendo desenvolvidos à medida que ela vai se desenvolvendo na existência. Muito bem, então o senso do eu vai ser formado na interação dela com os seus pais ou com as pessoas que estão próximas dela, também o pessoal, os amigos da escola, amigos de bairro, etc., que tenham muita convivência com ela. É a partir do feedback que os outros dão que ela vai formando a autoimagem. Então, olha só, a imagem pessoal vai ser formada pelo modo que ela é tratada pelos pais, parentes e amigos. Porque assim, ela não sabe fazer uma autoavaliação. Eu sou otimista, estudiosa, preguiçosa, medrosa, insegura. Ela ainda não consegue fazer essa avaliação. Mas o modo como ela vai sendo tratada pelos outros, ela vai recebendo essas informações. Olha que criança inteligente, olha como ela é esforçada, olha que ignorante que ela é. Então, esse retorno que ela recebe do outro vai ajudando ela a formar uma imagem de si mesma, né? De como ela é, de como os outros a veem. E isso vai gerando no interior dela reações. Porque aos poucos ela também vai tendo uma noção de si mesma, né? Então, por exemplo, alguém chega e fala para ela que ela é mal criada, que ela é má. Alguns pais fazem isso para manipular a criança. Mas ela interiormente ela não se sente má. Então, é como se isso gera um choque dentro dela. É como se ela fosse desautorizada a sentir o que sente, porque a autoridade externa, que são os pais, que para ela tem muito valor, está dizendo que ela é má, mas ela não se sente má. E aí pode gerar um conflito nela. Reflita como que foi formada a sua autoimagem e voltamos já. Vamos ao intervalo. Estamos de volta falando hoje sobre autoimagem, que é um dos componentes da autoestima. Você refletiu como que é a sua autoimagem? Você lembra das falas dos seus pais? Como que eles te chamavam a maior parte do tempo? Você tinha algum apelido? Você gostava deste apelido? Ele caracterizava bem você ou ele era pejorativo? A criança ela não sabe se defender direito, então você imagina. O adulto cheio de conhecimento, malícia, ele para brincar com a criança, ele pode colocar um apelido que é caricato, né? Que é de gozação, e a criança se sente mal, mas ela não sabe se defender. Ela não tem recursos pessoais, cognitivos, ideias, para poder debater, para se opor, objetar aquilo que ela está escutando. E às vezes ela acaba adotando aquele apelido como a imagem de si mesma, né? Caracterizando quem ela é. E ela não consegue se desvencilhar. Portanto, nós temos que avaliar, né, quais são as falas, as comunicações dos nossos pais, os apelidos, o modo como eles nos chamavam, para que a gente possa fazer uma revisão. Mas vamos lá. A Dorothy, ela vai dizer o seguinte: uma criança que a maior parte do tempo ouve dos pais, é isso que eu estava citando há pouco, este moleque é insuportável. Veja bem, você pode falar isso numa hora de desabafo, numa hora que você está tenso, né? Esse moleque é insuportável pela bagunça que ele faz. Agora, como que ele interpreta ser insuportável? Ele não está no momento discernindo que o pai ou a mãe está nervosa
e que está descarregando aquela tensão. Para a criança, quando você fala ele é insuportável, é como se você estivesse rotulando, nomeando, caracterizando ela, né? Como sendo aquela palavra, aquela imagem que ela cria. Então, por exemplo, você nunca faz nada certo, não é? Então, aí está implícito que ela é errada, que ela não sabe as coisas, ou que ela é burra. Está implícito isso. Então, ela acaba criando essa imagem, não é? Adotando essa conceituação. Daqui a pouco, ela começa a ficar com medo de fazer as coisas. Por quê? Ela tem medo de errar, porque ela já foi rotulada disso. Você não faz nada certo. E aí, quando ela vai fazer alguma coisa, está tensa, a tendência a errar é maior. E quando ela erra, vem confirmar aquilo que os pais falam. E aí pode gerar uma crença, né? Ela cria autoimagem distorcida e também gera uma crença falsa a respeito de si mesma. Por exemplo, você é um idiota. Muitos pais falam isso para os seus filhos. Você é um idiota, é um retardado, é burro. Então, a criança, ela entra nesse papel, ela entra nessa imagem como sendo aquilo lá, não é? E ela sente, obviamente, ela tem emoções, não é? Ela tem um grau de entendimento ainda pequeno, mas ela tem, e isso vai gerar uma reação. Como ela não consegue explodir por fora, para fora, rebater aquilo que ela está escutando, muitas vezes ela implode. Ela guarda aquilo internamente, negando as próprias ideias, as próprias emoções, né, para não se opor ao seu pai ou à sua mãe, e fica machucada. E aquilo forma uma angústia na criança. Então, por exemplo, você pode perceber as alterações na criança quando ela começa a dormir demais, a comer muito, a ficar briguenta, não é? Ao contrário, ela não come nada, ela fica irritada, se esconde. Então, ela tem vários meios de manifestar o descontentamento dela, o quanto ela está sendo desrespeitada. Então, perceba isso. O adulto, o pai, tem que aprender a se disciplinar para não massacrar, não acabar com a vida do filho com essas rotulações que ele está fazendo. Você não sabe o efeito que isso tem na cabeça dele. Basta olhar a sua vida. Quais são os rótulos que você traz da sua infância até hoje? Você está feliz? Quando você era tratado com simpatia, olha como ele é inteligente, como ele sabe fazer as coisas, como é esforçado, papai e mamãe gostam de você, provavelmente você se sentia bem, incentivado, reconhecido, validado, não é? Segundo a psicologia. Ao contrário disso, quando você é desdenhado, desprezado, comparado, olha, a comparação é terrível. O seu irmão acerta tudo, só você que é burro e não sabe nada. As pessoas se comportam direito, você está sempre sujo, você não sabe fazer nada, você é sujo. Sujo fica na cabeça dele. Ele não vê a sujeira como um comportamento que ele teve. Ele vê a personalidade como suja. Olha só a dimensão que isso pode tomar. É por isso que na infância começam muitos dos conflitos da personalidade, não é? Porque a criança tem o seu eu, o seu ego ainda plástico. Ele é bastante suscetível, ele aceita facilmente aquilo que está ouvindo dos outros. Portanto, a tendência dela fixar isso na sua personalidade é muito grande. Portanto, veja como você está tratando os seus filhos para você poder corrigir e torná-los pessoas equilibradas, porque eles reencarnaram no seu grupo familiar para você ajudar e não para destruir. Agora, se você está tratando o seu filho porque você foi tratado assim, você está descontando nele, você acha que vai resolver os seus problemas? Será que não seria ao contrário? Eu fui maltratado, infelizmente, eu vou procurar fazer o melhor, não é? Além disso, então, como você trata os seus filhos, é como você foi tratado. Quais são as imagens que você está carregando até hoje na vida? Até quando você acha que tem que continuar amarrado, cerceado, enquadrado nesse autoconceito que te colocaram lá na infância? Você acha que este é seu destino? Ser infeliz? Porque algumas pessoas, elas criam uma imagem mítica dos pais
Então, aquilo que os pais falam é incontestável, não pode ser refutado, é verdade. E a pessoa tem dificuldade de colocar isso para fora, de combater. A gente vê muito isso nos trabalhos terapêuticos, onde a pessoa, ela lembra, de repente ela tem um insight, sim, um belo de um dia, a minha mãe disse que eu era um fracassado e eu guardei aquilo durante toda a minha vida. E a pessoa não consegue pegar essa ideia e jogar fora, se desfazer dela, não é? Modificando o conceito. Não, eu sou uma pessoa esforçada, não sou fracassado. Mas esse medo, porque os pais parecem um mito, um sagrado que não pode ser contestado, que tem que aceitar tudo. Os pais são pessoas que têm as suas certezas, incertezas, vitórias, derrotas, que estão como nós aqui no planeta, evoluindo, buscando acertar. Vamos ao intervalo e voltamos já. Estamos de volta falando sobre autoimagem. Você está feliz com a sua autoimagem? Já deu para fazer uma pequena revisão? Você lembra do que ouvia na infância? Você carrega até hoje aquelas imagens que só trouxe sofrimento, aborrecimento? Você imagina o seguinte, uma pessoa, ela pode ser bonita, interessante e se sentir inadequada por causa das coisas que ela ouviu na infância, não é? A criança é muito plástica, então ela escuta o que os pais falam como verdade. Então, por exemplo, a menina ou o menino fez uma coisa errada. Em vez de a mãe falar, olha, isso está errado, faça desse ou daquele jeito, a mãe fala, você é errada, você é imbecil, você é feia. Alguns pais usam muito essa palavra. Mesmo que ela seja bonita, ela começa a se categorizar, a se autoconceituar como sendo feia. Aí passa o tempo, ela chega na adolescência, ela se interessa por alguém, alguém se interessa por ela quer namorar, mas lá dentro vem um frio que consome ela, não é? Ela tem o desejo, ela sabe que está sendo olhada por alguém, desejada, que querem namorar com ela, mas ela sente uma coisa que paralisa, que traz um medo, uma insegurança. Por quê? Aquela ideia da mãe, aquelas falas da mãe, você é feia, faz ela acreditar que ela é feia, que ela é inadequada. Aí o que ela vai fazer? A pessoa que está paquerando ela vai dar uma interpretação. Aquela pessoa está querendo se aproveitar de mim. Eu sei que eu sou feia, como que ela vai gostar de mim? Ela dá um jeito, dá um nó na situação, tenta encaixar naquilo que ela ouviu falar, naquilo que a mãe dizia sobre ela. Olha o que nós fazemos. Agora é interessante, você veja, para nós reencarnacionistas, a personalidade atual, ela, quando é formada, recebe a influência das várias personalidades que nós tivemos em outras vidas, né? São as nossas características dominantes, que nós trazemos como as características da vida atual, nós vamos levar para outras existências. Então, você imagina o seguinte, numa vida passada, a pessoa teve uma vida de doenças, dificuldades, sofrimentos, não é? Às vezes as condições eram precárias, tudo era difícil, ela poderia ter uma doença, uma deformação, e aquilo forma a imagem, né? Ela tem a imagem da vida passada. Qual é a imagem? Ela pode ter a imagem de deformada, de doente, de incompetente, enfim. E aí o que acontece? Quando ela reencarna na existência atual, ela pode passar por uma experiência diferente do que foi a vida anterior. Se a vida anterior foi de deficiência, doença, dificuldade e restrição, essa pode ser numa condição mais favorável. Depende, mas aqui nós estamos só hipotetizando, é uma hipótese. Então veja bem, a pessoa hoje reencarna numa condição favorável, a família dá uma boa educação, ela consegue uma formação legal e um emprego que pode trazer um sucesso na vida dela. Muito bem. Aí quando a pessoa está engajada no mercado de trabalho, ela
é reconhecida pela sua capacidade, pela sua formação, ela tem sentimentos de inadequação. Por quê? O sentimento do passado, daquela imagem de incompetência, começa a permear a imagem da vida presente. Isso é muito comum. E a pessoa não se conforma, mas não é possível, eu tenho uma boa formação, eu sei que eu sou capaz, mas eu tenho um sentimento de que eu vou errar, de que eu não consigo fazer as coisas muito grande. Olha só como os reflexos do passado começam a permear a personalidade presente. O oposto também. Você pega uma pessoa que hoje, na vida atual, está numa condição bastante restrita, humilde, ela não tem uma boa formação, não tem uma boa carreira, não teve uma boa educação, mas é uma pessoa que tem uma força presencial, ela impõe respeito, ela tem uma capacidade de lidar com as situações mais embaraçadas, mesmo não tendo formação nenhuma. Por que isso? É o reflexo das conquistas anteriores. Então, ela pode ter tido um cargo, uma situação de comando, de autoridade, né, de poder, de conhecimento no passado, e hoje ela está passando por uma prova de restrições, limites para aprender alguma coisa, mas mesmo assim, aquelas conquistas anteriores, elas vão permear a personalidade atual. O que nós devemos fazer? No caso anterior, onde os reflexos doentios do passado, ele interage conosco na vida atual, ele permeia, tem que ser superado. Tem que prevalecer a personalidade atual, não deixando aquelas doenças ou aquela imagem distorcida tomar conta da vida atual, não é? E nesse outro caso, segundo, que o indivíduo no passado, ele teve grandes possibilidades e hoje ele está numa condição humilde, limitada, ele tem que cultivar esses valores, essa capacidade para lidar com a sua existência. E esses talentos poderão ajudá-lo a mudar situações, a melhorar a sua condição existencial. Nós não devemos eliminar as nossas qualidades, os nossos talentos. Eles são conquistas nossas que vamos carregar por várias existências. Pensa nisso. Trabalhe a sua autoimagem. Se você está carregando a imagem que alguém colocou na sua cabeça, né, de incapaz, de inadequado, muda. Começa a apreciar os seus valores. Eu sou adequado, eu sou inteligente, eu sou esforçado, etc. Isso não é só um truque mental, não é? São pensamentos casados com as nossas ações que querem acertar, os desejos de acertar. Né? Então, vamos pensar nesse sentido, e não simplesmente se encher de pensamentos positivos e ter comportamentos incoerentes com aquilo. Não vai resolver nada. Nós temos que ter coerência, consistência em nosso comportamento. E assim, você vai poder, então, seguir a sua existência com a imagem que você formou, que é mais fidedigna do que aquilo que os outros disseram para você. Ok? Eu agradeço aí a presença de vocês, nós estamos terminando o programa. Se você quiser fazer pergunta dos assuntos que tratamos aqui, você pode mandar e-mail para descomplicando@tvmundomaior.com.br e pode entrar no site para assistir a programação no www.tvmundomaior.com.br. Tenha uma boa semana, boas reflexões e olha, descomplica a vida, hein? Até o próximo programa.